Quando procurador de Estado durante 37 anos, vou acrescentar mais 2, porque eu fiquei 37 anos lá, hoje é Defensoria Pública, eu assisti dezenas de mortes de assistidas minhas, pessoas cujos maridos diziam, se eu pegar ela com outro, eu vou matá-la. Quer dizer, o homem é o algoz da mulher. E, ao longo do tempo, eu lutei muito contra isso, fiz diversas palestras aqui, lutando contra isso, e, entristecido e muito chateado, percebo que, lendo um jornal, o Estado de São Paulo, do dia 26 de setembro do corrente deste ano, a seguinte notícia: Lei Maria da Penha não reduz mortes. Quer dizer, os homens continuam assassinando as mulheres de uma forma vergonhosa. É preciso que cada um dos senhores se erijam na condição de um defensor das mulheres, que cada um dos senhores lutem a favor dos direitos das mulheres, impeçam que esses assassinatos, com essa frequência violenta que está acontecendo, continue ocorrendo. Não é possível que nós permitamos que tal coisa aconteça em pleno século XXI, inclusive na vigência da Lei Maria da Penha, que tanta coisa boa trouxe para nós. Nós achamos que com essa lei ela não ocorreria, mas acontece que, não, infelizmente, não mudou nada. Cabe a cada um dos advogados lutar contra o assassinato contínuo das mulheres. Todo dia você vê, foi assassinada, não quis voltar com o namorado, foi morta. Então, é um dever de cada advogado lutar contra isso. Essa é a primeira palavra que eu tinha para fazer para vocês. No início do direito, a família se resumia em mãe, pai e filho. Era uma família monoparental, de sangue só. Com o surgimento dos desfazimentos do casamento, e principalmente com o fato de que não havia divórcio, e com o surgimento dos concubinatos, começaram então a crescer a família de uma forma desordenada, até que nós conseguimos que o divórcio imperasse. O direito de família de hoje, ele é extremamente importante e fundamental para que a família se acerte e venha se... Nós temos que lutar para que a família volte a ser um órgão conceituado, digno. E cada um de nós, advogados, ao percebemos que uma mulher que compareça ao nosso escritório, ou um homem que venha com um indício de alienação parental, cabe a nós, primeiramente, dizer assim, eu não advogo para a senhora, caso a senhora haja de forma antiética e imoral, como a senhora está fazendo. Eu não sou esse tipo de advogado que vai aceitar que a senhora fique falando mal do seu marido, como a senhora está fazendo. Quer dizer, esse é fundamental, que nós, advogados, devamos agir dessa forma. Não é possível que advogados ficam assodando ou dando elementos para que a mulher ou o homem haja de forma pouco digna, e amanhã cometa um crime contra as crianças. Então, o primeiro comportamento do advogado é ser ético, moral, decente. Eu não aceito o cliente que venha com comportamento doentio, neurótico ou mudado. É preciso lutar contra isso. Atualmente, são novas relações surgindo, novos institutos, novos dilemas, discussões no tocante à paternidade biológica e socioafetiva, barriga de aluguel, inseminação artificial, alimentos gravídicos, abandono afetivo e responsabilidade civil, teoria do desamor. Há dano moral na teoria do desamor? É uma matéria a ser estudada. Infidelidade pela internet, pluralidade de formas de família, inclusão de apelido familiar de padrasto e madrasta. Antigamente, o homem que casava pela segunda vez, ele requeria na vara da vara pública, como é que chama? Registros públicos, que a mulher assumisse o patronímico dele. Hoje não, nós temos o padrasto
pondo o nome dele no filho que ele assumiu. A madrasta também. Então, pensão de alimentos e partilha em uniões homoafetivas, que é um novo problema que está surgindo hoje. Discussão quanto ao pensionamento alimentar decorrente de paternidade socioafetiva e direitos da amante. É o moderno direito de família surgindo como um instrumento de estudo e tentativa de resolução de dilemas do século XXI. Sempre no interesse maior da criança. Não é no interesse maior do pai ou da mãe, é sempre no interesse maior da criança. Nós sempre devemos procurar o interesse dos nossos filhos, das crianças nossas, e não ver os nossos interesses egoísticos, como sempre, nós adultos. Diante de tantos avanços e das causas originárias, é verdade também que os divórcios cresceram. O número de divórcios cresceram bastante. E diante desses divórcios, é evidente que surgem brigas entre marido e mulher, e que, diante da incapacidade da mulher ou do homem poder entender por que terminou o casamento, do motivo das divergências que surgiram, que puseram fim ao casamento, eles passem com ódio, com grande ódio e com grande vigor a atacar o cônjuge com quem ele foi casado, e começam a destruir a imagem desse cônjuge, a criar mentiras, falar coisas que não é verdade, com o intuito de quê? De destruir a imagem para que a criança passe a não gostar mais do pai ou da mãe e passe a gostar mais dela. Né? Existe uma jurista extremamente importante no nosso país, que é a Maria Berenice Dias. Ela disse o seguinte: muitas vezes, quando a ruptura da vida conjugal, um dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, e o sentimento de rejeição, de traição, faz surgir um desejo de vingança, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-parceiro. Nada mais que uma lavagem cerebral, feita pelo genitor alienador, no filho, de modo a denegrir a imagem do outro genitor, narrando maliciosamente fatos que não ocorreram ou que não aconteceram, conforme a descrição dada pelo alienador. Assim, o infante passa aos poucos a se convencer da versão que lhe foi implantada, gerando nítida impressão de que essas lembranças de fato aconteceram. A criança passa a entender que esses fatos que a mãe ou o pai está apregoando passam a ser verdadeiros. Isso gera contradição de sentimentos e destruição de vínculo entre o genitor e o filho. Restando órfão do genitor alienado, acaba se identificando com o pai alienador, patológico, passando a aceitar como verdadeiro tudo que é informado. Então, o que eu faço? Eu estou com ódio do meu marido, ele arrumou uma namorada, então eu passo a atacá-lo, a ofender e denegrir a imagem dele. Faço com que o meu filho passe a ter falsas imagens do pai, e isso aí jogando o filho contra o pai. Agora, esse fato é gravíssimo, porque nós não estamos prejudicando o nosso marido, ou ex-marido, ou ex-mulher. Nós estamos prejudicando o nosso filho querido, a pessoa que nós amamos. Nós temos que preservar a psique dessas crianças. Quando terminamos um casamento ou um relacionamento, cabe que nós, antes de mais nada, digamos para o filho: o casamento terminou por motivos pessoais, meu e do teu pai. É um homem decente, honesto, trabalhador e digno. Não tenho nada contra ele. Cabe a nós agirmos sempre assim, com dignidade e com vergonha na cara, e não agir como o pai alienador ou a mãe alienadora faz. A Lei 12.318 de 2010 protege o direito de convivência familiar e diz que aquele que dificultar esse relacionamento do pai com a mãe ou com a mãe está cometendo alienação parental. A lei entrou em vigor em 2010, considerando o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores
pelos avós ou pelos que têm uma criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à sua manutenção de vínculos. Então, aqui a lei é clara. Não é só o pai ou a mãe, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser o primo. Qualquer pessoa da família que comece a criticar, a colocar coisas erradas na cabeça da criança, estão cometendo a alienação parental. Aqui existe alienação parental. Nós não podemos nos esquecer disso. Não é só a mãe ou o pai, então também a família no geral. Até pessoas amigas podem agir sob influência do pai ou do alienador, para que também fale mal. Olha, você é professor do meu filho, diga para que você conheceu o meu marido e fala que meu marido foi assim, assim. Isso é alienação parental. Não é possível fazer isso. Como é que isso acontece na criança? São situações ocorrentes assim. Pode-se enumerar. Falta de comunicação. A mãe ou o pai não fala com o filho a respeito. O teu pai telefonou, o teu pai perguntou por você, o teu pai veio aqui te procurar. Então é que ela fala, não comunica nada, fica silente sobre qualquer coisa. Omite informações sobre o pai. Não é? Problemas de mudança na escola. Ela altera a escola, por exemplo, chega lá na escola, muda a criança de escola, não fala nada para o pai. Quer dizer, é uma forma de alienação parental. É uma forma de desmoralizar o pai. E o pai, às vezes, que está lá pagando a escola, o pai chega lá e fala, cadê meu filho? Não está, foi levado para uma outra escola. Problema de saúde, alteração de médico. A criança está doente e você não comunica o pai ou não comunica a mãe que a criança está doente. Ou então muda um médico de família já de muito tempo, apenas com o intuito de criar problemas, de realmente chocar o pai ou a mãe. Fiscalização excessiva com relação aos horários de visita. Começa, está na hora de ir embora, você chegou tarde, agora você não vai ver mais a criança. Não, não vai ver mais. Então, você chegou tarde, não vai ver. Quer dizer, esse problema de fiscalização de horário de visita é extremamente grave. É uma das formas que as mães têm, ou os pais têm, de criar alienação parental. Eu tive um caso aqui no Fórum João Mendes, eu sou um advogado velho, e vou me reportar esse caso, porque eu achei extremamente, eu nunca mais me esqueci disso aí. Era um pai que estava se separando da mãe, ele tinha arrumado uma outra namorada, e a mãe ficou muito chocada com isso. E nós... tinha um juiz da terceira vara da família, que ficava no quarto andar do Fórum João Mendes. Naquele tempo se trabalhava aos sábados. Eu sou tão antigo que se trabalhava aos sábados também naquele tempo, das 9 às 9 e meio-dia. Então o que é esse juiz? Esse juiz era extremamente humano, bonzinho. O que ele fez? Ele viu a dificuldade do pai visitar a criança, não conseguia ver, ele cedeu as salas dele. Naquele tempo os juízes tinham muito espaço, tinham sofás pretos muito bonitos, luxuosos. Ele cedeu o horário de sábado, todo sábado o pai podia vir e visitar a criança. Então o pai pedia que, ele passava no meu escritório aqui na Senador Feijó, ô Catano, você vai comigo lá. Naquele tempo era mocinho, eu ia com ele. Então ele comprava trenzinho, carrinho, todo tipo de coisa e levava lá para facilitar as visitas. Chegava lá, ia ao encontro dos filhos, os filhos não o cumprimentavam, não olhavam para ele. Entrávamos na sala do juiz, ficavam lá 40, 50 minutos, os filhos não falavam com ele, não olhavam para ele e não falavam. Eu procurava granjear a simpatia dos filhos, os filhos não conversavam comigo também. Quer dizer, essa situação foi indo, foi um sábado, 2 sábados, 3 sábados, foi indo. Um dia nós estávamos atravessando João Mendes, terminadas as visitas, estávamos saindo, o pai teve um piripaque, e falou, o que está acontecendo? Não, eu não tenho mais filhos, eu não posso continuar sendo tratado pelos meus filhos dessa forma, eu estou arrasado. Ele se emocionou, chorou, falou assim, eu não tenho mais filhos. A alienação parental que a mãe tinha plantado naquelas crianças ocasionou essa desgraça. O que aconteceu?
Esse pai ficou 20 e poucos anos sem ver o filho. Só visitou os filhos depois de adultos. Aí ele poderá ser acionado porque ele deixou de cuidar das crianças. Mas seria uma ação injusta e até desonesta, porque não foi ele que criou essa situação. Foi a mãe que plantou essa situação. Então, é tomar cuidado nessas ações de indenização, porque fala-se muito, por exemplo, que o Pelé teve uma filha que ele foi extremamente injusto, foi ingrato com ela, não a amou, não a respeitou. Como é que ela o tratava? Como é que era o tratamento dela para com ele? Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora que nós vamos ser constituídos advogados, promovemos a ação de indenização por dano moral, até para nós entendermos bem como é que está acontecendo a situação. A situação é extremamente perigosa e muito... tem muita sensibilidade para isso. Eu percebi muito aqui no Fórum João Mendes, nesses 37 anos que eu fiquei, os juízes que chegavam nas varas novos, eles vinham de juiz, faziam vara de família, faziam família, faziam trabalhista, faziam civil. Eles não tinham experiência de vara de família, chegavam aqui, tinha 15 audiências de alimentos, 7 de separações, divórcio, a investigação de paternidade. Eles ficavam aturdidos. Até que eles se situassem como juízes realmente factíveis ou competentes, levava 7 anos, 5 anos. Não é assim, você não improvisa um juiz ou um advogado de direito de família. Ah, você chega aqui. Não é assim. As coisas são, em matéria de direito de família, até que você começa a entender a psique das pessoas. Eu cheguei num ponto que quando a mulher começava a falar, olha, pode parar. Aconteceu isso. Não foi. Como é que o senhor sabe? Porque eu sei. Porque eu estava lá há 37 anos, eu sabia. E eu tinha experiência, tinha vivência da coisa todo dia. Eu fazia 10 separações num dia. Então eu tinha vivência disso. Agora, pega uma pessoa, um advogado recém-formado, vem uma mulher e fala assim, eu quero que o senhor mova uma ação de alienação parental. E outra coisa também gravíssima que acontece comumente é a mulher acusar o marido de ter atuado sexualmente contra a filha ou contra filho. Isso é uma coisa que eu tive dezenas de casos assim. Quando a mulher me falava assim, a senhora pode falar, eu não vou aceitar esse comportamento da senhora, depois eu converso com a senhora com mais calma, eu queria saber exatamente como é que funcionava isso. Porque na maioria dos casos era tudo mentira. Era tudo mentira. Falsa mentira. A pessoa vem apregoando coisas que não são verdadeiras. E aí o que acontece? Quando o juiz recebe um processo desse, o que ele faz? Ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a suspender as visitas, designar perícias, e o pai vai ficar, às vezes, 4, 5 meses sem ver as crianças. Ou então visitando a criança num lugar impróprio, e tem assistente social, policiais. É uma coisa horrível isso. É uma coisa que não pode... O juiz de família tem que ter sensibilidade para entender isso. Ele tem que entender que as coisas não podem ser feitas dessa forma. Ele recebeu o processo, ele vai tomar cautelas. Ele vai ver e dizer assim, olha, as visitas vão ser feitas num outro lugar, assistidas por assistente social. Agora, suspender visitas é um crime que se faz. Aí sim a alienação parental ocorre por inteiro. Entendeu? Nós estamos dizendo aqui, a mãe, com o intuito de fazer com que o filho fique extremamente cansado no dia da visita, ela faz festas anteriores à visita, faz com que o filho se exaura. Então a criança, quando vai para visitar o pai, não tem mais nem saúde para falar com o pai, ela faz de propósito. Esconder, quebrar os presentes que o pai manda ou a mãe manda. O pai manda presente, ou a mãe manda presente, o pai quebra, ou esconde, não mostra. Você recebeu presente? Que presente? Eu não recebi presente nenhum. Eu não recebi presente nenhum. Críticas e comentários indevidos. Ele está dormindo, o seu pai está dormindo, não acorda não. Ele não vai te atender. Ele está jantando, está jantando, não vai atender de jeito nenhum. Ou ele não pode atender, no final, ele não quer ir com você. Ele não quer ir com você. Não adianta, você está perdendo seu tempo. Teu pai é uma pessoa ruim, má, ele judiou de mim, está judiando de você.
não gosta mais de nós, ele nos abandonou, o teu pai nos abandonou. Ah, ele foi morar com outra lá, ele não gosta de você, me judiou de mim. Você é meu filho querido. A única coisa boa que restou do meu casamento. Isso aqui é uma atitude extremamente canalha, não é? A única coisa que você restou desse casamento infeliz foi você, meu amor. Ou então amanhã aparece com o filho no colo, já com sentimento de posse, não entrega para o marido de jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez eu tive um processo desse aqui na vara em Pinheiros, em que eu fui fazer a regulamentação de visitas. Fui para a primeira audiência, a mulher concordou com tudo. Ah, visita tal hora, assim, pego, entrego, tudo bem, também. Só que não entregou, nunca entregou, não entregava. A criança estava resfriada, pegou gripe A, pegou não sei o quê, pegou escorbuto. Então, durante 3, 7 meses, eu entrava com uma ação de busca e apreensão de criança, entrava com uma ação de mudança de guarda, e a promotora, uma mulher de boa aparência, inteligente, com uma boa aparência até de inteligente, e a juíza também, muito simpática, mas com nenhum poder de decisão. Eu dizia, as senhoras não decidem nada. Não é possível que o Poder Judiciário tem que ter poder de decisão. Essa mulher está brincando conosco. O meu cliente não conseguiu pegar a criança nenhuma vez. Eu não vou voltar. Sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi o cliente. O cliente foi embora. O cliente simplesmente falou assim, o senhor é um bola murcha, o senhor não resolve. É um bola murcha. E realmente eu tinha que confessar que eu não resolvi. Porque eu não fui suficientemente forte para chamar aquela juíza, a promotora, muito simpáticas, extremamente trabalhadeiras, pessoas boas, devem ser boas mães, boas esposas, mas isso aqui não resolve. Quando se trata de tomar decisão com relação à criança, tem que ser tomada a decisão mesmo. As medidas têm que ser... Eu tive um caso agora recente, agora esse aqui eu preciso contar. Recente. Na vara na fórum, agora recente aqui um fórum aí de perto de Pinheiros. Como é que chama aquele outro? Butantã. Uma filha de uma pessoa extremamente importante, rico, poderoso, sofria agressões, sofria todo tipo de coisas, todo tipo de coisa que vocês podem imaginar. Ele dizia assim para ela, para uma filha de 16 anos, você pensa que eu sou bobo? Vou mandar fazer um exame ginecológico em você, porque eu acho que você não é mais virgem. O pai é um louco, é um louco varrido. Essa menina foi indo, a menina foi contando para a mãe já conhecia, porque tinha vivido com o marido, sabia que era verdade, não era mentira. Então nós entramos com a suspensão das visitas. Quando eu entrei na sala de audiência, eu contei logo com a antipatia da juíza e da promotora. Olha, doutor, eu não gosto de acusações contra o pai assim, dessa forma. O senhor está sendo assim extremamente, viu? Ô, doutor, eu não sei não. Ô, doutora, o que você acha, a promotora? Eu também estou achando isso aqui um absurdo. Tá bom. Aí vamos ouvir então primeiro a mãe. A mãe contou exatamente o que acontecia. O depoimento da mãe. Aí foi o depoimento do pai. O pai desmentiu tudo. Bom, aí entrou a menina. A menina começou, 16 anos, extremamente sensível e inteligente. Começou a falar. A juíza começou a olhar para a promotora para a juíza. A senhora pode parar. As visitas são suspensas a partir de agora. A senhora vai visitar o seu pai quando a senhora quiser, só quando a senhora quiser. Essa juíza agiu com dignidade, com pulso. Não vai visitar seu pai mais, a menos que você queira. E as visitas estão suspensas até hoje. É isso que nós temos que fazer, é isso que... A senhora desliga esse telefone maldito aqui, que não dá. Pronto. Então, quando você lida com um juiz que não toma providência, as coisas vão se delongando, e a situação vai ficando cada vez mais grave. E o Poder Judiciário
está com aquela venda no rosto e fica cega, surda, muda, burra, besta, cretina, cachorro, sem vergonha, vagabunda, ordinária. Não olha nada. E o advogado fica que nem um paspalho lá, não sabendo o que fazer. Não é? A Berenice é uma mulher que eu não conheço. Ela já fez palestra aqui? Acho que não. Eu acho que já deve ter feito em outras ocasiões. É uma mulher que eu admiro, tenho profundo respeito por ela. Ela foi ministra do Supremo Tribunal, né? Berenice Dias já antecipava, quando descreveu, que neste jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive falsas denúncias de abuso sexual. Olha aqui a Berenice falando. Foi juíza lá no Rio Grande do Sul, depois foi para o Tribunal do Rio Grande do Sul, depois foi para o Superior Tribunal de Justiça e depois Supremo Tribunal Federal. A longa experiência que ela assumiu, que ela conseguiu. Parecer uma tentativa de aproximação incestuosa é o bastante para construir falsas memórias. Então se constrói, você fala para o seu filho, papai te abraçou assim, assim, o seu pai está abusando de você, e cria a falsa... Para esses indivíduos não existem limites, são incapazes de se colocar no lugar do outro. O tempo trabalha em favor do alienador. Quanto mais demora a identificação do que realmente aconteceu, menos chance há para você detectar a falsidade das denúncias. A falsa denúncia é difícil de você provar em prova em contrário. Como é que você vai provar que não é verdade? A prova de que você não é verdade é muito mais difícil que provar a verdade. Aí vem aquele problema do juiz suspende as visitas, manda a criança para um lugar lá em que tem policiais, vai ver a criança num lugar desse. Quer dizer, e aí o pai fica extremamente prejudicado, ou a mãe. É coisa que tem que tomar cuidado. O juiz, quando recebe um processo desse, ele tem que tomar providências imediatas. Em matéria de direito de família e de criança, ele tem que marcar, ou a pessoa pede antecipação de tutela, ou uma medida cautelar. O juiz deve designar audiência de imediato, ouvir as partes e decidir também de imediato. Não pode perder tempo, deixar para procrastinar, para daqui um mês, 2 meses. Não. Quando surge uma visita, naquele caso do Butantan, a juíza agiu com extrema capacidade. Ela marcou audiência rápido, ouviu rápido e suspendeu. Desgraçado. O que o juiz pode fazer quando ele encontra uma situação dessa? Ele toma conhecimento. Ele pode fazer, mandar fazer uma perícia multidisciplinar, ele pode determinar, fazer uma advertência, ele pode ampliar o regime de convivência de convivência com o genitor alienado, multar o alienador. Esse problema da multa aqui é uma coisa interessante, que é o inciso 6º, o inciso 3º do artigo 6º da lei. Não tem nenhuma... Eu vou ler aqui para vocês o que dizem os autores sobre essa matéria. Então, não tem nenhum significado prático. É uma coisa que não tem muita finalidade. Mudar, alterar o regime de guarda, fixação cautelar de domicílio da criança ou adolescente, suspender o poder familiar, que é uma atitude também digna, inverter a obrigação de levar e devolver a criança ou adolescente, supressão de visitas. Aqui está a supressão de visitas. O juiz pode tomar isso aqui. Com relação à multa, vamos ver o que dizem os autores aqui, que estudam a matéria. Frederic Gondim apresenta sólidas críticas à referida medida punitiva. O autor, um dos poucos estudiosos sobre o tema, é um crítico do inciso 3º do artigo 6º da alienação parental, da lei, asseverando que se trata de um modo de punição impróprio e problemático, posto que pode ser objeto de falsas esperanças que se arrastarão pelos tribunais, enquanto as vítimas, ou crianças ou adolescentes, ou genitor alienado, irão continuar a sofrer as suas consequências em toda a sua extensão, aliado ainda ao fato de que a expropriação de eventual numerário irá tumultuar o orçamento mensal do agente alienador, em prejuízo da vítima, a criança ou adolescente, que terá suas necessidades materiais mensais seriamente reduzidas, ou, quem sabe, até mesmo suspensas, até por quanto tempo.
Então, a multa não tem efeito prático, segundo esse Gondim aqui. Se você acumular a multa com a ação de ordinária de indenização, tudo bem, você pode combinar, se aplicando a multa mais a indenização, tudo bem. Mas, como medida imediata, é pedir a suspensão de visitas e pedir a mudança de guarda de filho. Essa é a medida que o advogado tem que tomar de imediato. E ele ainda registra esse Gondim. A penalidade apontada pelo inciso 3º do artigo 6º não traz mínimas condições de ser aplicada, e muito menos ainda executada, devendo-se buscar, dentro do princípio da razoabilidade e do bom senso, outros meios para a solução contra os abusos do alienante, fazendo-se cessar de pronto. Então, a medida é determinar, a medida é suspender a visita, mudança de guarda. Isso tem que ser feito. O advogado diligente faz isso, não vai atrás da multa. Possibilitando assim a normatização do exercício do direito de visitas. Isso que tem que ser feito. Então, como aplicar essa pena? E tem outras coisas que aqui, vocês depois vão ler sobre isso. Não tem a pena de multa, não tem interesse prático, não é de interesse do advogado. Só digo quando você entrar, já, você ganhou, provou que houve alienação parental, e você vai entrar com uma ação de indenização, você pode combinar a multa, isso sim, mas não usar a multa como um meio para parar a alienação. Um dos problemas que surgiram com o problema desse processo, dessa lei, é que o direito de família está apto para você poder entrar com ação de indenização? Você pode entrar claro que pode. O Antônio César Peluso, que foi juiz da 7ª Vara de Família aqui muito tempo, depois foi desembargador, e depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele aceitou que uma mulher movesse uma ação de separação judicial cumulada com indenização, porque o marido praticou adultério. Então você percebe que dentro da ação de família, você pode acumular, sim, com ação de indenização. A multa também você pode pedir. Quer dizer, a responsabilidade civil está configurada dentro do direito de família, não há nenhum problema nesse sentido. Olha aqui. César Peluso, agora ministro, não é mais, né? Julgou o juiz de família como competente para julgar os pedidos de separação judicial culposa de indenização por dano moral, oriundo de adultério. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, acórdão número JTJ 240/211, admitiu a acumulação da ação de separação judicial culposa no pedido de indenização por dano moral oriundo de adultério. Né? Esse problema do adultério é uma coisa interessante. Você vai alegar que você sofreu adultério, doutora, é uma coisa que o advogado tem que raciocinar. Eu sou casado, né, e vivo com a minha mulher. Eu tenho lá minhas diferenças com a minha mulher, eu começo a negar sexo para ela, eu não faço sexo com ela, eu vou dificultando. Eu vou fazer com que a minha mulher pratique adultério. Eu posso levar a minha mulher a praticar adultério. E estou de olho nela e vou pegar o adultério dela. Quer dizer, eu ocasionei o adultério dela e eu entro com uma indenização contra ela. Quer dizer, é uma coisa que nós temos que estudar muito bem, é extremamente capcioso isso. É extremamente capcioso isso. Esse problema do dano moral no direito de família, e também abandonou a filha por tantos anos. Aquele caso que eu contei aqui do Fórum João Mendes, esse pai, ele foi de tal forma vilipendiado, ele foi de tal forma, ele ficou de tal forma chocado, que ele não tinha mais condições de olhar os filhos. Então o que ele fez? Eu vou deixar de ver meus filhos. E arrumou uma outra pessoa, casou e teve outros filhos. Ele foi culpado disso? Mas você percebe a capciosidade do assunto? É extremamente complexo. Agora, se eu tenho um filho fora do casamento e eu dificulto a investigação de paternidade, eu não me deixo ser citado, eu dificulto, entro com recursos, eu estou realmente dificultando a investigação de paternidade.
Aí é justo que eu pague uma indenização para o meu filho. Além de ser investigado, provar a paternidade, ele tem que pagar uma indenização, porque eu dificultei. Ele perdeu anos da vida dele em que ele deixou de estudar, ele deixou de comprar roupa, deixou de fazer faculdade, porque eu não o ajudei. Aí o dano moral é perfeitamente cabível. Mas, eu chamo a atenção para os senhores a capciosidade desses problemas de indenização por dano moral. Agora, não há nenhuma dúvida, eu aqui ia citar a doutora Regina, uma jurista nossa aqui, que ela disse que é perfeitamente possível você, no direito de família, entrar com ação de dano moral, de provar que houve, as crianças foram prejudicadas mentalmente e entrar com dano moral, cumular com ação de dano moral, não tem dúvida nenhuma. Existem juristas que dizem que isso não é possível, não há nenhuma... Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida que isso é possível. Se vocês tiverem um caso desse, entrem com ação, cumulem ação de dano da criança, porque a criança não foi prejudicada mentalmente, psicologicamente, com o dano moral. Você tem todo o direito de fazer isso. Não há... mas o direito de família... Não seria razoável que o direito de família... Não é verdade isso aí, é perfeitamente cabível. Quer ver uma coisa aqui? Tem uma juíza do Supremo Tribunal Federal que fala também... Agora eu... Vou 17. Diz assim, em recentíssimo caso... A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RESP 1159-242, da relatora ministra Nancy Andrighi, implementou a condenação de genitor por falta de dever, esse caso aqui é extremamente importante, dever de cuidado, ressaltando-se na ocasião que amar é faculdade. Amar é faculdade. Mas cuidar do filho biológico ou adotivo é dever. Então, quando você deixa de cuidar do seu filho, dos cuidados necessários, escola, roupa, sapato, assistência médica, você está faltando com um dever primacial do pai. E você vai sofrer uma ação de indenização por dano moral. Então, essa juíza, ela enxergou uma coisa que ninguém tinha visto antes. Havia um enorme cipoal nesse assunto, como eu disse aqui, que a coisa não é fácil de se distinguir, e ela enxergou, diz assim, peraí, eu sou uma mulher, eu tenho uma sensibilidade diferente, essa Nancy Andrighi é uma mulher, uma brasileira extremamente inteligente, foi ministra também do Supremo, ela diz assim, amar é faculdade, deixar de cuidar é dever. E vai pagar a indenização, sim. Em perfeita assimilação, a nova roupagem do direito de família, a ministra relatora sustentou. Muitos calcados em axiomas que se focam na existência de singularidade de se indenizar ou compensar os danos decorrentes do descumprimento das obrigações parentais a que estão sujeitos os genitores. Contudo, não existem restrições legais à aplicação das regras relativas à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, compensar o direito de família. O direito de família é extremamente competente e é o setor em que vocês devem mover a ação de indenização por dano moral também, acumulada provando que houve dano, entra com ação também. Não há dúvida nenhuma. É preciso que cada um dos senhores se erijam na condição de um defensor das mulheres. Que cada um dos senhores lutem a favor dos direitos das mulheres, impeçam que esses assassinatos, com essa frequência violenta que está acontecendo, continue ocorrendo.
Não é possível que nós permitamos que tal coisa aconteça em pleno século XXI, inclusive na vigência da Lei Maria da Penha, que tanta coisa boa trouxe para nós. Nós achamos que com essa lei ela não ocorreria, mas acontece que, não, infelizmente, não mudou nada. Cabe a cada um dos advogados lutar contra o assassinato contínuo das mulheres. Todo dia você vê, foi assassinada, não quis voltar com o namorado, foi morta. Então, é um dever de cada advogado lutar contra isso. Atualmente, são novas relações surgindo, novos institutos, novos dilemas, discussões no tocante à paternidade biológica e socioafetiva, barriga de aluguel, inseminação artificial, alimentos gravídicos, abandono afetivo e responsabilidade civil, teoria do desamor. Há dano moral na teoria do desamor? É uma matéria a ser estudada. Infidelidade pela internet, pluralidade de formas de família, inclusão de apelido familiar de padrasto e madrasta. Antigamente, o homem que casava pela segunda vez, ele requeria na vara de pública, como é que chama? Registros públicos, que a mulher assumisse o patronímico dele. Hoje não, nós temos o padrasto pondo o nome dele no filho que ele assumiu. A madrasta também. Que uma mulher que compareça ao nosso escritório, ou um homem que venha com um indício de alienação parental, cabe a nós, primeiramente, dizer assim, eu não advogo para a senhora, caso a senhora haja de forma antiética e imoral, como a senhora está fazendo. Eu não sou esse tipo de advogado que vai aceitar que a senhora fique falando mal do seu marido, como a senhora está fazendo. Quer dizer, esse é fundamental, que nós, advogados, devamos agir dessa forma. Não é possível que advogados fiquem assodando ou dando elementos para que a mulher ou o homem haja de forma pouco digna, e amanhã cometa um crime contra as crianças. Então, o primeiro comportamento do advogado é ser ético, moral, decente. Eu não aceito o cliente que venha com comportamento doentio, neurótico ou mudado. É preciso lutar contra isso. Quando o procurador de Estado, durante 37 anos, vou acrescentar mais 2, porque eu fiquei 37 anos lá, hoje é Defensoria Pública, eu assisti dezenas de mortes de assistidas minhas, pessoas cujos maridos diziam, se eu pegar ela com outro, eu vou matá-la. Quer dizer, o homem é o algoz da mulher. E, ao longo do tempo, eu lutei muito contra isso, fiz diversas palestras aqui, lutando contra isso, e, entristecido e muito chateado, percebo que, lendo um jornal, o Estado de São Paulo, do dia 26 de setembro do corrente deste ano, a seguinte notícia: Lei Maria da Penha não reduz mortes. Quer dizer, os homens continuam assassinando as mulheres de uma forma vergonhosa. Essa é a primeira palavra que eu tinha para fazer para vocês. No início do direito, a família se resumia em mãe, pai e filho. Era uma família monoparental, de sangue só. Com o surgimento dos desfazimentos do casamento, e principalmente com o fato de que não havia divórcio, e com o surgimento dos concubinatos, começaram então a crescer a família de uma forma desordenada, até que nós conseguimos que o divórcio imperasse. O direito de família de hoje, ele é extremamente importante e fundamental para que a família se acerte e venha nós temos que lutar para que a família volte a ser um órgão conceituado, digno, e cada um de nós, advogados, ao perceber